O ano era 1849, e o sol implacável da Geórgia castigava a terra, fazendo o ar denso e pesado sobre os vastos campos de algodão. Nesse cenário de beleza natural e sofrimento humano, a plantação Blackwood se estendia por quilômetros, um império construído com o suor e o sangue de centenas de escravos. O dono de tudo aquilo das terras e das vidas era Augustus Blackwood, um homem de 50 anos cuja presença era sentida como uma sombra fria mesmo sob o calor mais intenso. Seus olhos, de um azul pálido e sem vida, não viam pessoas, mas sim ferramentas, propriedades que existiam apenas para servi-lo e aumentar sua fortuna. Ele caminhava entre as fileiras de algodão não para inspecionar o trabalho, mas para reafirmar seu domínio absoluto, sua postura ereta e seu queixo sempre erguido, como se o próprio chão que pisava fosse indigno de seu toque. Para os escravos, o som de suas botas se aproximando era um presságio de dor, pois a crueldade de Augustus era tão constante quanto o nascer do sol, e sua vontade, a única lei que importava naquele pedaço isolado do mundo. A brutalidade de Augustus Blackwood não conhecia limites e se manifestava das formas mais cruéis, muitas vezes por motivos insignificantes que ele interpretava como desafios à sua autoridade. Em uma tarde particularmente abafada, a esposa de Samuel, Sara, ousou pedir um pedaço extra de pão para seu filho mais novo, que estava doente e fraco. Para Blackwood, aquele pedido simples não foi um apelo de uma mãe desesperada, mas um ato de insubordinação, uma falha no sistema que ele controlava com tanto rigor. Sem alterar a voz, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito, ele ordenou a seus capatazes que fizessem de Sara e de seus 2 filhos um exemplo. Na frente de todos os outros escravos, reunidos à força para testemunhar a lição, a família de Samuel foi punida com uma violência exemplar e definitiva. Samuel foi obrigado a assistir, imobilizado, enquanto o mundo que ele conhecia e amava era destruído diante de seus olhos, um espetáculo de horror orquestrado para garantir que ninguém mais ousasse sequer pensar em desobedecer. Quando o ato terrível terminou, um silêncio mortal caiu sobre a plantação, quebrado apenas pelos soluços contidos daqueles que haviam perdido uma amiga e pelos gritos silenciosos que rasgavam a alma de Samuel. Augustus Blackwood, no entanto, permaneceu impassível. Ele ajeitou o colarinho de sua camisa, passou os olhos pela multidão aterrorizada com um ar de satisfação e se virou para voltar à casa grande, como se tivesse acabado de concluir uma tarefa rotineira. Para ele, aquilo não fora um massacre, mas uma medida administrativa necessária para manter a ordem e a produtividade. Ele não via a dor que havia causado, apenas a reafirmação de seu poder. De longe, escondido atrás de uma das colunas da varanda, seu filho de 10 anos, Thomas, um menino pálido e esquecido, observava a cena com os olhos arregalados de pavor, o horror do que acabara de testemunhar gravando-se para sempre em sua memória. Naquele momento, o monstro da história não deixava dúvidas sobre quem ele era e do que era capaz de fazer para manter seu império de pé. A crueldade de Augustus Blackwood selou o destino de uma família, mas mal sabia ele que seu ato brutal havia plantado a semente de sua própria ruína. Se você quer saber como essa história de injustiça e vingança continua, não perca tempo. Se inscreva agora no nosso canal, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você achou desse início impactante. Nos dias que se seguiram à tragédia, Samuel deixou de ser um homem. Ele se tornou uma estátua de dor, um corpo presente, mas com a alma arrancada. Sentado no chão de terra batida de sua cabana vazia, ele não comia, não bebia e não respondia a qualquer chamado. Seus olhos, antes cheios de vida e amor por sua família, agora eram poços vazios que encaravam um ponto qualquer no nada, revivendo incessantemente o horror que fora forçado a testemunhar. Os capatazes da plantação, homens acostumados a quebrar a vontade de qualquer um com um chicote, tentaram forçá-lo a voltar para a colheita. Gritaram, ameaçaram, mas Samuel não se moveu. Sua recusa não era um ato de desafio barulhento, mas um protesto silencioso e absoluto, a única resposta que seu espírito quebrado conseguia dar. Para os outros escravos, aquele silêncio era mais poderoso do que qualquer grito de revolta, pois representava o ponto em que a dor se torna tão grande que o medo da punição simplesmente desaparece, perdendo todo o seu poder.
A notícia da inércia de Samuel chegou rapidamente aos ouvidos de Augustus Blackwood, que não tolerava a menor rachadura em sua armadura de controle. Ele marchou pessoalmente até a cabana de Samuel, sua presença enchendo o pequeno espaço com uma aura de frieza e ameaça. Parado diante do homem imóvel, Blackwood não viu um pai de luto, ele viu uma peça defeituosa em sua máquina de lucro, uma engrenagem que se recusava a girar. Com uma voz baixa e desprovida de qualquer emoção, ele deu a ordem para que Samuel se levantasse e voltasse ao trabalho. Ele não ofereceu condolências, não reconheceu a dor, apenas exigiu obediência. Samuel, no entanto, permaneceu como estava, seu olhar perdido atravessando a figura de seu senhor como se ele não estivesse ali. Para Augustus, aquilo era o insulto final. Não era mais sobre trabalho, era sobre poder. Aquele escravo, em sua dor, estava desafiando a própria fundação de seu mundo, e isso era algo que ele não podia, sob nenhuma circunstância, permitir que acontecesse. Com a calma de um predador que encurralou sua presa, Augustus Blackwood se virou para seus capatazes e pronunciou a sentença. Ele não ordenou um açoitamento, nem a venda de Samuel para uma plantação distante. Ele escolheu algo muito pior, algo que ficaria gravado no terror de todos que assistissem. Ele ordenou que cavassem uma cova rasa no meio do campo sob o sol do meio-dia e que Samuel fosse enterrado vivo. A ordem pairou no ar pesado, tão chocante que por um instante ninguém se moveu. Mesmo os capatazes, homens endurecidos pela violência diária, hesitaram, trocando olhares de incredulidade. Enterrar um homem vivo era uma crueldade de outro nível, uma descida a uma escuridão que poucos ousavam explorar. Mas o olhar de Augustus era inflexível, uma promessa de que a desobediência à sua ordem teria consequências ainda mais terríveis. O medo venceu a hesitação. Sob o olhar satisfeito de seu mestre, os homens pegaram suas pás e começaram a rasgar a terra vermelha da Geórgia, abrindo a sepultura para um homem que ainda respirava. Samuel foi arrastado de sua cabana para a beira da cova recém-aberta. Ele não lutou, não gritou, não implorou. Seu corpo se movia como o de um boneco de pano, sem vontade própria, como se ele já tivesse aceitado que seu fim havia chegado no mesmo instante em que sua família lhe foi tirada. Os outros escravos foram arrancados de seus postos e forçados a formar um círculo para assistir, uma plateia cativa para a lição macabra de Augustus. O que acontece a seguir é difícil de descrever, mas se você está acompanhando essa jornada de perto, considere deixar o seu like para mostrar que histórias como essa nunca devem ser esquecidas. Samuel foi jogado sem cerimônia no buraco. Ele caiu de costas, o céu azul e infinito sendo a última coisa que seus olhos vazios veriam. Então, a primeira pá de terra foi jogada sobre seu peito, um som surdo e definitivo que fez muitos desviarem o olhar, incapazes de suportar a cena. O terror era palpável, um veneno que se espalhava pelo ar. A terra continuou a cair, cobrindo suas pernas, seu tronco, seus braços. Logo, apenas seu rosto era visível, a respiração cada vez mais difícil à medida que o peso aumentava. Augustus Blackwood observava tudo com uma expressão neutra, como um fazendeiro supervisionando uma tarefa qualquer. Quando a última pá de terra cobriu o rosto de Samuel, silenciando-o para sempre sob o solo, um suspiro coletivo de horror percorreu a multidão. O trabalho estava feito. Um pequeno monte de terra marcava o local onde um homem havia sido sepultado. Augusto se dirigiu aos escravos, sua voz cortante como vidro quebrado, avisando que aquele era o destino de qualquer um que ousasse desafiá-lo. Depois, virou as costas e caminhou de volta para a casa grande, satisfeito com seu exemplo. Mas ele não viu os olhos pequenos e aterrorizados que o observavam de longe, escondidos. Seu filho, Thomas, testemunhou tudo, e o horror daquele dia plantou em seu coração infantil uma semente perigosa, uma semente de culpa e repulsa que, em breve, começaria a germinar. Com a ordem de Augustus cumprida, um silêncio pesado e doentio desceu sobre os campos de algodão da plantação Blackwood. O pequeno monte de terra vermelha, ainda fresca, era uma cicatriz aberta no meio da paisagem, um monumento silencioso à crueldade de um homem e ao desespero de muitos.
Os escravos, com os olhos baixos e os ombros curvados sob um peso que ia muito além do cansaço físico, foram forçados a voltar para as fileiras de algodão. Ninguém ousava chorar ou sequer sussurrar. O medo era uma mordaça em suas bocas e uma corrente em suas almas. Augustus Blackwood observou a cena por um momento, seu rosto uma máscara de controle satisfeito, e então se virou, caminhando de volta para a casa grande sem um pingo de remorso. Para ele, a ordem havia sido restaurada, a máquina voltara a funcionar. A vida de um homem, para ele, não valia mais do que um grão de poeira levantado por suas botas caras. A lição havia sido ensinada, e o silêncio que se seguiu era, para ele, a doce música da obediência absoluta. O resto da tarde se arrastou sob um sol que parecia compartilhar da crueldade de Augustus, queimando a pele e a esperança de todos. Os escravos trabalhavam como autômatos, seus movimentos mecânicos e desprovidos de vida, cada um deles assombrado pela imagem de Samuel sendo engolido pela terra. A cova rasa no campo era um lembrete constante do que acontecia com quem ousava parar, com quem ousava sentir. Na varanda da casa grande, Augustus Blackwood sentou-se em sua cadeira de balanço preferida, um copo de uísque na mão, observando seu império de dor. Ele não via a tragédia, via apenas a eficiência. O som distante do trabalho forçado se misturava ao zumbido dos insetos, e para ele, tudo estava em perfeita harmonia. Ele havia podado um galho rebelde para garantir a saúde da árvore, e em sua mente distorcida, seu ato não fora de maldade, mas de necessidade. A normalidade com que ele retomou sua rotina era talvez a parte mais assustadora de sua natureza, a prova de que o monstro não se escondia, ele vivia à luz do dia. Enquanto a escuridão caía sobre a Geórgia, trazendo um alívio temporário do calor, a noite na plantação Blackwood não oferecia paz. O ar estava denso com um terror não dito, e o silêncio era mais assustador do que qualquer grito. Na casa grande, o jovem Thomas Blackwood estava em seu quarto, mas o sono era um luxo que sua mente aterrorizada não lhe permitia. Deitado em sua cama, ele via a cena se repetir em um loop infinito. O corpo de Samuel caindo na cova, as pás de terra, o rosto de seu pai, frio e impassível como o de uma estátua de mármore. O som surdo da terra batendo no corpo de um homem vivo ecoava em seus ouvidos, um som que ele sabia que o assombraria para sempre. O menino de 10 anos não sentia apenas medo de seu pai, sentia uma repulsa profunda, uma náusea que subia de seu estômago e o sufocava. Ele era filho daquele homem, carregava seu sangue, e a culpa por essa conexão o esmagava como as pás de terra esmagaram Samuel. As horas se arrastavam, e a casa mergulhava em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio no corredor. Para Thomas, cada tique era uma contagem regressiva para algo que ele não entendia, mas sentia em seus ossos. Ele não conseguia parar de pensar no homem sob a terra. Estaria ele morto? Teria ele sofrido? As perguntas giravam em sua cabeça, misturadas com a imagem do rosto de seu pai. O horror do que testemunhara era tão grande que o medo começou a se transformar em outra coisa, uma necessidade desesperada de fazer algo, qualquer coisa, para se opor àquela escuridão. Ficar em seu quarto, seguro e em silêncio, parecia uma traição, uma forma de concordar com o que havia acontecido. Uma força que ele não compreendia, nascida do pavor e de uma centelha de decência infantil, o empurrou para fora da cama. Seus pés descalços tocaram o chão frio de madeira e uma decisão terrível e perigosa se formou em sua mente jovem e atormentada. Movendo-se como um fantasma em sua própria casa, Thomas saiu de seu quarto e desceu as escadas, cada rangido do assoalho soando como um trovão em seus ouvidos. Ele sabia que se seu pai o encontrasse, as consequências seriam inimagináveis, mas o medo do que aconteceria se ele não fizesse nada era ainda maior. Ele abriu a porta dos fundos com um cuidado infinito e saiu para a noite úmida. A lua cheia iluminava a plantação com uma luz pálida e fantasmagórica, transformando as fileiras de algodão em um mar de espectros brancos. Seu coração batia tão forte que ele podia senti-lo em sua garganta, mas ele continuou andando, seus olhos fixos no ponto escuro no meio do campo, o lugar onde a vida de um homem havia sido enterrada. Ele não tinha um plano, apenas um impulso incontrolável de voltar à cena do crime, como se precisasse confirmar com os próprios olhos que o pesadelo havia sido real.
Ao chegar ao local, o pequeno monte de terra parecia ainda mais profano sob a luz da lua. Era uma violação, uma ferida na terra que espelhava a ferida em sua alma. O medo quase o paralisou, mas a imagem do rosto de Samuel, antes de ser coberto pela última pá de terra, o impulsionou para a frente. Olhando ao redor, desesperado, ele encontrou uma pequena pá de jardim que um dos capatazes havia deixado para trás. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-la. Ele era apenas um menino, pequeno e fraco, enfrentando uma tarefa monumental. Mas ele fincou a ponta da pá na terra fofa e começou a cavar. No início, seus movimentos eram hesitantes, quase tímidos, mas a cada porção de terra que ele removia, uma urgência desesperada tomava conta dele. Ele cavava com a fúria de quem tenta desenterrar não apenas um corpo, mas a própria consciência. O trabalho era exaustivo para um menino de sua idade. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com as lágrimas silenciosas que ele não conseguia conter. Ele cavava e cavava, suas mãos pequenas e macias logo se enchendo de bolhas e arranhões. O tempo parecia não existir, apenas o som de sua respiração ofegante e da pá arranhando a terra. Então, a pá bateu em algo que não era pedra. Era macio. Com o coração na boca, Thomas largou a ferramenta e começou a cavar com as próprias mãos, afastando a terra com uma velocidade frenética. Primeiro, ele descobriu um ombro coberto pela camisa rasgada. Depois, um braço. E, finalmente, com o peito apertado de terror e uma esperança doentia, ele limpou a terra do rosto de Samuel. Sob a luz pálida da lua, o homem estava imóvel, seus olhos fechados, a pele fria e coberta de sujeira. Não havia sinal de respiração. Naquele momento, o mundo de Thomas desabou. Ele havia chegado tarde demais. A vítima estava em seu estado mais fraco, aparentemente sem vida, e a esperança parecia ter sido enterrada junto com ele. Em meio ao desespero e à escuridão, ajoelhado na terra remexida, o choro silencioso de Thomas foi interrompido por um som quase imperceptível. Foi um engasgo, um espasmo vindo do peito de Samuel, seguido por uma tosse fraca que expeliu terra e agonia. Os olhos do menino se arregalaram, o terror dando lugar a um choque paralisante. Samuel estava vivo. Mal, mas vivo. Era um milagre sombrio, uma centelha de vida que se recusava a ser extinta pela crueldade de seu senhor. Naquele instante, o medo que Thomas sentia de seu pai foi superado por um novo e avassalador sentimento, o de responsabilidade. Ele não havia apenas desenterrado um corpo, ele havia resgatado uma alma do abismo. Agora, o destino daquele homem estava em suas mãos pequenas e trêmulas. A noite que antes era uma testemunha de seu luto, transformou-se em cúmplice de um segredo perigoso, um ato de rebelião que mudaria o curso de suas vidas para sempre, selando um pacto silencioso entre o filho do opressor e a vítima de sua tirania. Com a força que apenas o desespero e a adrenalina podem conceder a uma criança, Thomas ajudou Samuel a se levantar. O homem mal conseguia se manter de pé, seu corpo era um peso morto, seus pulmões queimavam a cada respiração superficial. Levá-lo para as senzalas era impossível, seria uma sentença de morte para ambos. A única opção era a escuridão que margeava os campos de algodão, o pântano. Um lugar de perigos conhecidos, cheio de lama, insetos e animais selvagens, mas que agora representava a única chance de salvação. Juntos, eles se moveram como uma única criatura ferida, um menino franzino amparando o homem quebrado. Thomas, com uma astúcia que não pertencia à sua idade, usou um galho para apagar as pegadas e os sinais da cova remexida, tentando cobrir os vestígios de seu crime de misericórdia. Cada passo para dentro da vegetação densa era um passo para longe do mundo de Augustus Blackwood e para dentro de um território desconhecido, onde a única lei era a da sobrevivência. Nos dias e semanas que se seguiram, o pântano se tornou o santuário e a enfermaria de Samuel. Escondido em uma reentrância de terra seca, camuflado pela vegetação, ele começou a lenta e dolorosa jornada de recuperação. A dor em seu corpo era imensa, mas a dor em sua alma era um fogo que o consumia e, ao mesmo tempo, o mantinha vivo. O luto por sua família não diminuiu, mas se transformou. Deixou de ser uma tristeza paralisante para se tornar um combustível frio e concentrado.
Ele passava as horas observando a plantação à distância, estudando as rotinas, os horários dos capatazes, os movimentos de Augustus. O homem que fora enterrado como uma vítima passiva estava renascendo das profundezas da terra como algo diferente. Ele não queria mais apenas sobreviver, ele queria entender. Ele queria aprender cada detalhe do império que o esmagara, pois em algum lugar, nos alicerces daquela fortaleza de crueldade, ele sabia que deveria haver uma rachadura, uma fraqueza a ser explorada. Thomas tornou-se seus olhos, seus ouvidos e sua única linha de vida com o mundo exterior. O menino vivia uma existência dupla, aterrorizante. Durante o dia, era a sombra silenciosa na casa grande, o filho esquecido que ninguém notava. À noite, ele se esgueirava para fora, levando consigo sobras de comida roubadas da cozinha, um cantil de água fresca e, às vezes, um pedaço de pano para limpar os ferimentos de Samuel. As visitas eram curtas, silenciosas e carregadas de tensão. Eles não falavam muito. As palavras eram um luxo perigoso. A comunicação se dava por meio de olhares, gestos e uma confiança mútua forjada no trauma. Para Samuel, a presença do menino era um lembrete doloroso de seus próprios filhos, mas também a única prova de que ainda existia alguma bondade naquele mundo infernal. Para Thomas, cada pedaço de pão entregue era um ato de penitência, uma pequena tentativa de se absolver do pecado de carregar o sangue de seu pai. Com o tempo, à medida que a força física de Samuel retornava, suas necessidades começaram a mudar. A comida e a água ainda eram essenciais, mas sua mente, agora afiada pela sede de justiça, ansiava por outro tipo de alimento: informação. Durante os encontros noturnos, ele começou a fazer perguntas a Thomas, perguntas específicas e perigosas. O que seu pai fala durante o jantar? Quem o visita em seu escritório? Ele parece preocupado com alguma coisa? Onde ele guarda seus papéis importantes? Samuel percebeu que a força bruta jamais derrubaria um homem como Augustus Blackwood. A vingança não poderia vir do chicote ou da faca, pois essas eram as ferramentas de seu opressor. Sua vingança teria que ser mais inteligente, mais sutil e infinitamente mais devastadora. Se você acredita que a união improvável desses dois pode realmente mudar o rumo dessa história, não se esqueça de curtir este vídeo e mostrar seu apoio. Thomas, que sempre fora ignorado por seu pai, descobriu que sua invisibilidade era sua maior arma. Augustus Blackwood, em sua arrogância, nunca se preocupou com a presença do filho quieto que pairava nos cantos das salas. Ele conduzia seus negócios em voz alta, discutia suas finanças com seus contadores e praguejava contra seus rivais, tudo na frente do menino, como se ele fosse apenas mais um móvel na decoração da casa. E Thomas ouvia. Ele absorvia cada palavra, cada nome, cada número. Ele aprendeu sobre as vastas dívidas que seu pai escondia sob uma fachada de riqueza inabalável. Ouviu sobre acordos ilegais de terras e sobre a venda de algodão para comerciantes do norte por baixo dos panos, traindo seus parceiros do sul. O menino que ninguém via se tornou a testemunha silenciosa de todos os segredos que mantinham o Império Blackwood de pé, sem saber que estava coletando as pedras que seriam usadas para derrubar o castelo. A cada noite as informações fluíam do menino para o homem escondido no pântano. Thomas relatava as conversas que ouvia, descrevia os documentos que via sobre a mesa do escritório de seu pai, e Samuel, na escuridão, ouvia com uma concentração absoluta. Sua mente, antes ocupada apenas com os ritmos da colheita, agora trabalhava de uma forma diferente. Ele começou a conectar os pontos, a traçar um mapa das vulnerabilidades de seu antigo mestre. Ele não via apenas números e nomes. Ele via a teia de mentiras e enganos que Augustus havia tecido. Cada informação era uma peça em um quebra-cabeça complexo, um tabuleiro de xadrez que apenas Samuel conseguia enxergar por completo. A plantação, que antes era sua prisão, agora se tornava seu campo de batalha, e a inteligência era sua única e mais poderosa arma. O jogo estava mudando, e o caçador, sem saber, estava prestes a se tornar a caça. Aos poucos, um plano começou a se formar na mente de Samuel. Não era um plano de fuga nem de confronto direto. Era algo muito mais profundo e cruel, uma vingança que visava não o corpo de Augustus, mas a sua alma, o seu orgulho, tudo aquilo que ele valorizava.
Samuel percebeu que a maior fraqueza de seu mestre era sua arrogância e sua necessidade de ser visto como um rei intocável. Portanto, sua ruína não viria de um golpe de machado, mas da humilhação pública, da perda de seu status, da desintegração de seu poder financeiro e social. Ele usaria os próprios segredos de Augustus contra ele, manipulando os eventos à distância, como um titereiro invisível puxando as cordas. A vingança não seria rápida e sangrenta. Seria lenta, metódica e dolorosa, uma obra de arte da destruição construída com paciência e ódio frio. Samuel não queria apenas matar o homem, ele queria destruir o mundo que o homem havia construído sobre os ossos de sua família. Assim, a transformação de Samuel estava completa. O escravo dócil e o pai de família amoroso haviam sido enterrados naquela cova rasa. Quem emergiu das profundezas foi uma força da natureza, um espectro movido por uma única e avassaladora missão. Ele não era mais Samuel, a propriedade de Augustus Blackwood. Ele era o fantasma da cova, uma lenda que ainda não havia sido contada, um acerto de contas ambulante. No silêncio do pântano ele aprendeu a se mover sem ser visto, a pensar como seu inimigo e a esperar o momento perfeito para atacar. A aliança com a criança que o salvara era o eixo de seu plano, o coração de sua operação secreta. O menino fornecia a munição, e ele, o fantasma, apenas esperava, com a paciência de um predador, o momento exato para mirar e atirar, garantindo que quando o Império Blackwood caísse o som de sua queda ecoaria por toda a Geórgia. A primeira fase do plano de Samuel não foi um ataque, mas uma série de sussurros venenosos soprados ao vento. Usando as informações que Thomas trazia, ele começou a minar a fundação do Império Blackwood de dentro para fora, de forma sutil e quase imperceptível. O primeiro alvo foi a colheita. Samuel, que conhecia cada palmo daquela terra melhor do que o próprio Augustus, sabia exatamente onde os insetos se escondiam e como as pragas se espalhavam. Numa noite sem lua, ele se moveu como uma sombra entre as fileiras de algodão, carregando um saco com gorgulhos que havia cultivado pacientemente no pântano. Ele não destruiu o campo inteiro, apenas uma seção específica, a mais promissora, aquela que Augustus exibia com orgulho para seus visitantes. Quando a praga foi descoberta, a culpa recaiu sobre o capataz, que foi punido severamente. Augustus Blackwood, cego por sua arrogância, viu apenas incompetência e má sorte, jamais a mão de um fantasma que ele mesmo criou, movendo as peças em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. O passo seguinte foi envenenar as relações de Augustus. Thomas, com sua presença invisível, ouviu seu pai se gabar de um acordo secreto para vender algodão a um preço mais baixo para um comerciante, traindo um pacto de longa data com um vizinho poderoso, o Sr. Davis. Samuel viu a oportunidade. Ele instruiu Thomas a encontrar um pedaço de papel com o selo de Blackwood. Na escuridão do pântano com um pedaço de carvão, Samuel forjou uma nota curta, imitando a caligrafia que via nos documentos que o menino trazia. A nota não era uma confissão, apenas uma frase ambígua que sugeria um encontro secreto e um acordo vantajoso. Thomas, em uma de suas idas à cidade para buscar suprimentos, deixou o papel cair acidentalmente perto do cocheiro do Sr. Davis. Em poucos dias, a semente da desconfiança germinou. O Sr. Davis cancelou uma reunião importante, alegando uma doença súbita. Augustus ficou furioso com o desprezo, sem jamais imaginar que a causa de sua frustração era um bilhete escrito por um homem que deveria estar morto. Com a desconfiança plantada, Samuel mirou no bolso de Augustus, o lugar onde sua alma realmente residia. Ele sabia, através de Thomas, que um grande carregamento de algodão seria enviado pelo rio para o porto de Savannah, um negócio que representava quase um terço dos lucros anuais da plantação. Na noite anterior ao embarque, Samuel deslizou para fora do pântano e seguiu para o cais privado da propriedade. Ele não ateou fogo nem destruiu a carga, pois isso seria barulhento e óbvio. Em vez disso, ele usou uma faca para fazer pequenos e discretos furos no fundo do barco, logo acima da linha da água. Quando o barco foi carregado, o peso fez com que os furos ficassem submersos. A água começou a entrar lentamente, encharcando os fardos de algodão de baixo para cima. A viagem era longa, e quando o barco chegou à Savannah, a parte inferior da carga estava mofada e arruinada.
O comprador se recusou a pagar o valor total, e a reputação de Augustus como um fornecedor confiável sofreu um golpe devastador. Se você acredita que a união improvável desses dois pode realmente mudar o rumo dessa história, não se esqueça de curtir este vídeo e mostrar seu apoio. Enquanto Samuel operava nas sombras, o papel de Thomas se tornava cada vez mais perigoso e ativo. O menino, que antes era apenas um observador passivo, agora era um espião. Ele superou o medo paralisante que sentia de seu pai e começou a procurar ativamente por informações. Ele sabia que o escritório de Augustus era o coração do império, um lugar proibido onde os segredos eram guardados a 7 chaves. Numa tarde, enquanto Augustus estava no campo supervisionando a punição de mais um escravo, Thomas entrou no escritório. Seu coração batia descontroladamente, e cada rangido do assoalho parecia um grito. Ele não sabia ler completamente, mas reconhecia números e nomes. Em uma gaveta destrancada, ele encontrou um livro de contas secundário, um registro que seu pai mantinha escondido. Com as mãos trêmulas, ele arrancou uma única página, uma que listava uma série de dívidas enormes com credores do norte, e a escondeu sob a camisa antes de sair, sem deixar vestígios de sua invasão. A página do livro de contas era ouro nas mãos de Samuel. Ele não conseguia ler todas as palavras, mas entendia os números e os nomes das empresas em Boston e Nova York. Aquele pedaço de papel era a prova de que a fachada de riqueza de Augustus era uma mentira, um castelo de cartas construído sobre dívidas. O plano agora tinha um novo foco: expor essa fraqueza. Samuel instruiu Thomas a observar as correspondências. Ele queria saber quando as cartas de cobrança chegavam e quem as entregava. A estratégia era interceptar uma dessas cartas não para roubá-la, mas para garantir que seu conteúdo chegasse a ouvidos errados. A vingança estava se tornando uma operação de inteligência, onde o filho do tirano era o agente de campo e o escravo fantasma era o mestre estrategista, pacientemente montando o cenário para a humilhação pública e definitiva de seu algoz. A cada peça de informação, a corda no pescoço de Augustus Blackwood se apertava um pouco mais, sem que ele sequer sentisse o laço se formando. Augustus, por sua vez, sentia o mundo ao seu redor se desfazer, mas sua arrogância o impedia de ver a verdade. Ele via os problemas como uma série de infelizes coincidências e falhas de seus subordinados. A colheita arruinada era culpa do capataz. O negócio fracassado em Savannah era culpa da tripulação do barco, o distanciamento de seus vizinhos era inveja. Ele se tornou ainda mais paranoico e violento, sua crueldade aumentando na mesma proporção que sua fortuna diminuía. Ele gritava com os capatazes, açoitava escravos por motivos ainda mais triviais e passava as noites em seu escritório, bebendo uísque e amaldiçoando sua má sorte. Ele olhava para seus campos e via um império que estava sendo atacado por forças invisíveis de incompetência e traição, nunca suspeitando que o verdadeiro arquiteto de sua ruína era um homem que ele havia enterrado com as próprias mãos, um fantasma que se alimentava de seu desespero e que estava cada vez mais perto de dar o golpe final. O contra-ataque estava chegando ao seu ápice. Samuel agora possuía conhecimento sobre as finanças, as traições e os inimigos de Augustus. Faltava apenas a peça final, a arma que transformaria os boatos em fatos irrefutáveis. Thomas, em sua missão mais ousada, conseguiu encontrar um maço de cartas no fundo de uma arca no escritório de seu pai. Eram correspondências trocadas com um político de Atlanta, detalhando um esquema ilegal para adquirir terras de pequenos fazendeiros através de intimidação e fraude. Era o tipo de escândalo que não apenas arruinaria um homem financeiramente, mas o destruiria socialmente, transformando-o em um pária entre a elite sulista que tanto valorizava a honra e a aparência. Naquela noite, no coração do pântano, sob a luz da lua, Samuel segurou as cartas nas mãos. Não eram apenas papel e tinta, eram a sentença de morte do Império Blackwood. A fase de sabotagem havia terminado, a hora da revelação estava próxima, e o público para a queda de Augustus já estava sendo, sem saber, convocado. O palco para a queda de Augustus Blackwood foi montado por ele mesmo, com o brilho falso da opulência e o som de violinos que tentavam abafar o barulho de sua ruína iminente. Ele havia organizado uma grande festa em sua mansão, convidando os fazendeiros mais ricos e os comerciantes mais influentes da região. Seu objetivo era um só:
garantir um novo empréstimo, forjar uma nova parceria que o salvaria da falência que se aproximava como uma tempestade no horizonte. Com um sorriso forçado no rosto e um copo do melhor uísque na mão, ele circulava pelo salão, sua voz ressoando com uma confiança que ele não sentia. Ele era um ator em sua última performance, tentando vender a imagem de um rei cujo castelo já estava com os alicerces apodrecidos. Para os convidados, a noite era uma demonstração de poder. Para Augustus, era um ato desesperado de sobrevivência, a última aposta de um homem que já havia perdido o jogo. O momento crucial da noite chegou quando Augustus, de pé em frente à grande lareira, bateu com uma colher em seu copo de cristal, pedindo silêncio. A música parou e as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ele. Com um ar de triunfo, ele ergueu o copo, pronto para anunciar uma falsa expansão de seus negócios e selar o acordo que o manteria à tona. A sala estava em silêncio absoluto, a antecipação pairando no ar. Foi nesse exato instante, no auge de sua arrogância encenada, que as pesadas portas de carvalho do salão principal se abriram. Não com a pressa de um servo atrasado, mas com um rangido lento e agourento, como se a própria noite estivesse invadindo a festa. Um vento frio percorreu o ambiente, fazendo as chamas das velas tremerem, e uma figura se materializou na entrada, recortada contra a escuridão do lado de fora. A festa, a música e as mentiras de Augustus Blackwood foram interrompidas por uma presença que não pertencia àquele mundo. Não era um homem que entrou, mas uma memória arrancada da terra, uma aparição de pesadelo. A figura estava coberta de trapos e lama seca do pântano, com folhas e galhos emaranhados em seus cabelos. Sua pele tinha o tom pálido da morte, e seus olhos fundos queimavam com uma intensidade fria e focada. Era Samuel. Ele deu um passo para dentro do salão, deixando um rastro de terra no tapete persa imaculado. Um grito agudo foi ouvido, e os convidados recuaram instintivamente, criando um círculo vazio ao redor do intruso. Augustus Blackwood congelou, o copo de uísque escorregando de seus dedos e se estilhaçando no chão. Seu rosto, antes corado pela bebida e pela excitação, tornou-se pálido como cera. Ele não via um escravo fugitivo, ele via um fantasma, o espectro de um crime que ele acreditava ter enterrado para sempre. O terror puro e primitivo tomou conta dele, paralisando sua língua e seus membros. Samuel não gritou, ele não precisava. Sua voz, embora baixa e rouca pelo desuso, cortou o silêncio como uma faca afiada, chegando a cada canto do salão. Augustus Blackwood, ele disse, e o nome soou como uma condenação. Ele deu mais um passo à frente, seus olhos nunca se desviando do homem que o havia sentenciado à morte. Você não se lembra de mim? Eu sou o homem que você enterrou. A declaração caiu sobre a multidão como uma pedra, transformando o choque em incredulidade e horror. Os sussurros se espalharam pela sala como fogo em palha seca. Samuel ignorou a todos, seu foco era total. Você me tirou minha família, você me tirou minha vida e me jogou em um buraco como um animal. Mas a terra não me quis. Ela me devolveu para que eu pudesse assistir você perder tudo o que ama. A ameaça não era de violência física, mas de algo muito pior. Um acerto de contas inevitável. Com um movimento lento e deliberado, Samuel enfiou a mão em seus trapos e retirou o maço de cartas amareladas e a página do livro de contas que Thomas havia roubado. Ele a segurou no alto para que todos vissem. Vocês todos vieram aqui esta noite para fazer negócios com este homem, disse Samuel, sua voz agora se dirigindo aos convidados. Vocês vieram investir em sua honra, em sua palavra. Ele então começou a ler em voz alta. Leu sobre o esquema para roubar as terras do Sr. Davis, citando nomes e datas das cartas. Leu os números da página do livro de contas, revelando as dívidas esmagadoras com os bancos do norte. Ele expôs cada mentira, cada traição, cada fraude que sustentava a fachada de Augustus Blackwood. As provas eram irrefutáveis, e os rostos dos convidados passaram da confusão para a raiva e o desprezo. Eles não eram apenas testemunhas de um drama, eram as vítimas daquele homem. A fúria finalmente rompeu a barreira do choque em Augustus. Com um grito animalesco ele vociferou. É mentira, é um truque, peguem-no, peguem esse demônio. Mas ninguém se moveu.
Seus capatazes não estavam no salão, e nenhum de seus convidados ricos e poderosos iria sujar as mãos. Eles simplesmente o encaravam, seus olhos frios como gelo. Em questão de minutos, seu poder, construído sobre uma reputação de ferro, desmoronou e virou pó. Os homens com quem ele esperava fazer negócios se viraram e começaram a sair, um por um, sem dizer uma palavra. O desprezo silencioso deles era mais devastador do que qualquer golpe. Cada passo em direção à porta era mais um prego no caixão de seu império. Augustus ficou sozinho no meio do salão, abandonado, sua riqueza e status evaporando diante de seus olhos, destruído não por uma arma, mas pela verdade dita pela boca de um homem que deveria estar morto. O golpe final, no entanto, não veio das acusações do fantasma nem da deserção de seus pares, veio do silêncio de seu próprio filho. Durante todo o confronto, Thomas esteve encolhido em um canto escuro da sala, observando tudo. Quando o último convidado saiu, deixando Augustus tremendo de raiva e humilhação, Thomas deu um passo para fora das sombras. Ele não foi para o lado do pai para consolá-lo. Em vez disso, ele caminhou lentamente na direção de Samuel, parando a uma distância segura, mas seu olhar era de uma lealdade silenciosa e inabalável. Augustus viu aquilo. A compreensão o atingiu com a força de um raio. A traição não viera apenas de um escravo, mas de seu próprio sangue. Aquele menino pálido e esquecido, a quem ele nunca dera atenção, fora o arquiteto de sua queda. Naquele momento, Augustus Blackwood não perdeu apenas sua fortuna e seu nome. Ele perdeu a última coisa que lhe restava, sendo deixado completamente sozinho em meio às ruínas de seu mundo. A noite que deveria selar o futuro de Augustus Blackwood selou na verdade o seu fim. Com a saída do último convidado, o silêncio que caiu sobre a mansão não era de paz, mas de morte. O império construído sobre o medo e o sofrimento desmoronou em uma única noite, transformado em pó pela verdade dita por um fantasma. Augustus não era mais o senhor da plantação, era apenas um homem louco, abandonado em meio ao luxo vazio de sua casa. Nos dias que se seguiram, ele foi visto vagando pelos campos, gritando para as sombras, assombrado pelo rosto do homem que ele mesmo havia enterrado. Sua fortuna se foi, engolida pelos credores que agora sabiam de sua fraude, e sua sanidade o abandonou por completo. Enquanto o mundo de Augustus desmoronava em um pesadelo de sua própria criação, Samuel e o jovem Thomas desapareciam na escuridão, dando as costas para as ruínas e caminhando em direção a um futuro incerto, mas longe da tirania que haviam derrubado juntos. A queda do tirano foi tão silenciosa e solitária quanto sua vida havia sido barulhenta e cheia de poder. A jornada para o norte foi longa e perigosa, uma prova de resistência e confiança. Guiados pelas estrelas e pela rede secreta da Underground Railroad, Samuel e Thomas viajaram por semanas, escondendo-se durante o dia e movendo-se sob o manto da noite. O laço entre eles, forjado no trauma e na rebelião silenciosa, se fortaleceu a cada passo. Samuel, que havia perdido seus filhos para a brutalidade de um homem, encontrou no menino um propósito renovado, uma chance de proteger a inocência que o mundo tentara destruir. Thomas, que nunca conhecera o amor de um pai, encontrou em Samuel uma figura de coragem e retidão, um guia moral em um mundo que só lhe ensinara sobre o medo. Eles não eram mais o escravo e o filho do Senhor, eram companheiros de fuga, uma nova família nascida das cinzas de uma antiga, cada um carregando as cicatrizes do passado, mas com os olhos fixos na promessa de um amanhã onde poderiam finalmente respirar como homens livres. De volta à Geórgia, a plantação Blackwood não sobreviveu à queda de seu mestre. As terras foram vendidas em pedaços para pagar as dívidas, e o nome Blackwood se tornou sinônimo de desonra e loucura. Mas algo novo nasceu das ruínas, algo que o dinheiro não podia comprar e a violência não podia destruir, uma lenda. A história do fantasma da cova se espalhou como fogo pelas senzalas da região, sussurrada em voz baixa nas noites escuras. Tornou-se um conto de esperança, a prova de que a opressão tinha limites e que a justiça, mesmo que parecesse morta e enterrada, poderia se levantar da terra para assombrar os opressores. A história de Samuel não era mais sobre um homem, mas sobre a resiliência do espírito humano.
Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A memória de sua vingança se tornou uma arma, um lembrete de que nenhum tirano é invencível. Longe do sul, Samuel e Thomas encontraram a liberdade. Eles se estabeleceram em uma pequena comunidade no estado da Pensilvânia, onde a cor da pele de um homem não selava seu destino. Samuel nunca deixou de carregar a dor da perda de sua primeira família, mas honrou sua memória vivendo o resto de seus dias como um homem livre e digno, trabalhando como carpinteiro. Thomas cresceu para se tornar o oposto de seu pai, um homem justo, educado e um fervoroso abolicionista, dedicando sua vida a garantir que nenhuma outra criança tivesse que testemunhar os horrores que ele presenciou. A história deles deixou um legado poderoso, uma lição gravada para sempre nos anais do tempo. A crueldade, por mais absoluta que pareça, sempre planta as sementes de sua própria destruição. E, às vezes, a força mais poderosa para derrubar um império não é um exército, mas a aliança improvável entre uma vítima que se recusa a morrer e uma criança que ousa escolher a bondade em meio à escuridão.